Boa noite, Live Lovers! Toda quinta-feira eu quero dar um abraço enorme em todos vocês que estão aqui me encontrando para a gente conversar sempre com pessoas muito especiais. Hoje, quinta-feira, 21h, no Facebook, é dia da gente conversar. Conversadoria da boa, sempre. Comigo, Rose de Almeida. A minha convidada hoje é uma graça de pessoa. Eu a conheci esta semana nessas redes sociais. O assunto já era um tema que eu queria trazer para vocês. E quando eu a conheci, eu falei, ai, que demais essa moça, eu adorei ela. Então, vocês vão conhecer também e ficar encantados com a Sônia da Silva. Bem-vinda! Obrigada, querida. É uma satisfação estar aqui com você. Nossa, essa semana é dia de sorrisos e de mulheres empreendedoras e de bem com a vida, né? Que delícia conhecer você, Rose. Eu que Eu que estou agradeço, encantada. Sônia. Bom, me diz uma coisa, como começou essa sua história de cuidar de idosos? E eu sei que não foi no Brasil, né? Foi fora do Brasil. Pois é, então, eu sempre falo assim que depois da tempestade sempre vem o sol, né? Eu estava passando um momento bem difícil aqui no Brasil, uma época assim bem complicada da minha vida pessoal. Minha vida financeira também não era lá grandes coisas, porque eu trabalhava, né, na informalidade. E as minhas primas, eu tenho 3 primas que moravam na Bélgica nessa ocasião, agora só tem 2. E elas perceberam através do Orkut e do MSN daquela época, assim, que a minha carinha estava assim, abatida, e elas, não, mas a Sônia não é assim, está acontecendo alguma coisa com ela, vamos perguntar. O que está acontecendo aí? Eu falei, nada. Ela falou, nós vamos mandar buscar você. Como que eu vou para a Europa, né? Nunca pensei que eu tivesse dinheiro, condições de ir para a Europa. Era assim uma coisa do outro mundo. Embora sempre foi meu sonho, o velho mundo, sempre estudei, cantava ópera, cantava música italiana quando era criança, sem saber o significado de nada, sabe? E aí elas mandaram eu fazer o meu passaporte, que eu não tinha, fiz meu passaporte, fui correndo atrás dos documentos todos, e elas mandaram um bilhete de avião e me mandaram 2.000 euros em reais na minha conta e disseram assim, você não gasta esse dinheiro quando você chegar aqui, você tem que ter esse dinheiro de volta para nós. Porque elas são 3 trabalhadoras, né? 3 mulheres guerreiras lá trabalhando, que se juntaram para me levar. E eu fui em véspera de Natal, cheguei lá e fui trabalhar de doméstica numa casa. Só que era um casal de idosos. E ali eu comecei a fazer um trabalho diferente, assim, eu me identifiquei, não limpando só, mas assim, trazendo eles para meu lado, ajudando, cuidando. A senhorinha depressiva, viva até hoje, né? O esposo já faleceu. Uma chinesa casada com português. Chinesa casada com português. Morando na Bélgica. Morando na Bélgica, em Bruxelas. E ali foi uma graça, foi tudo bonitinho. Eu fiz aqueles 3 meses ali do meu visto de turista, né? Como doméstica, mas eu não. Assim, a palavra cuidadora não me soava ainda, porque eu era professora, né? Sempre fui professora. E a função, a profissão cuidadora não me soava. Quando chegou o final dos meus 3 meses, ela queria que eu ficasse. E aí, como eu tinha um acordo, né, com a outra moça que tirou férias no Brasil, eu resolvi respeitar aquele acordo, né, para ir. E a minha prima falou assim, não, nós não vamos deixar você ir embora. Uma das minhas primas, a Cláudia, que mora na Bélgica até agora. Nós não vamos deixar você ir embora, você trouxe o sol aqui para nós, você é muito alegre. Eu não tenho tempo ruim para mim, sabe? Eu sempre digo assim, meu nome é pronto, sobrenome prontinho. A Sônia está onde? Está no sul? No Rio Grande do Sul? Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, E eu sou de Cascavel, Paraná. Já sou da região sul mesmo, sabe? Ai, que legal. Sou paranaense do sul. Bom, e aí ela falou...
E aí ela foi procurar um trabalho para mim. Nós começamos a procurar um trabalho e no instantinho a gente conseguiu um trabalho para morar com uma idosa e eu não tinha a menor experiência no que se tratava, assim, né? Só sabia que eu ia morar com a idosa para trabalhar e para ficar lá, mais uma experiência, né? E aí foi quando o Daniel, né, que ofereceu esse serviço para ficar com a mãe dele, uma senhora de 90 anos no estágio 1 de Alzheimer. E aí ele não disse isso, minha mãe tem 90 anos, estágio 1 de Alzheimer. Ele falou assim, a minha mãe é meia louca, ela tem feito umas coisas esquisitas. Se você aguentar cuidar dela, você pode morar com ela de graça e eu ainda te pago para você ficar lá, porque ninguém suporta minha mãe. E porque eles também, né, é um tabu essa coisa do envelhecimento, do Alzheimer, das doenças mentais. Né? As pessoas não querem aceitar que o idoso ele é acometido pela doença mental. Claro. E como eu já venho, né, já sou professora de formação, então eu pensei, não, eu vou estudar o envelhecimento e eu vou ver por que ela é assim. E aí foi ali que eu desenvolvi a minha carreira como cuidadora. Fiquei em 2010, fiz vários outros trabalhos. Fiquei com ela até 2010, desenvolvi minha carreira como cuidadora. Lá fora. Tá agora está chegando direitinho? Lá fora, lá em Bruxelas. Sim. Nesse meu período que eu fiquei com ela esses 3 anos, eu também fiz outros plantões, cuidei de outras pessoas, né? Cuidei de um senhor também que caiu e bateu a cabeça e ficou demenciado. Cuidei de criança brasileira com pais belgas, né? Ensinar a falar português para trazer os filhos para o Brasil. Foi uma experiência, assim, ímpar. Muito legal. Bom, e daí, você não quis continuar por lá? Então, eu tenho 3 filhos. Não, eu tenho 3 filhos, né? E uma das minhas filhas, ela tinha um bebê quando eu fui para a Bélgica. E um ano antes de eu voltar, ela ganhou outro bebê. E aquilo mexeu muito comigo, e eu tinha, assim, algumas pendências ainda, porque a ideia era ficar só 3 meses, né? Daí o meu apartamento ficou fechado, eu falei, eu vou voltar e vou ver o que acontece. Aí, quando eu cheguei aqui, eu senti necessidade de estudar, porque lá eu só fiz o curso de francês, né? Eu falo francês, eu aprendi com a minha idosa a falar francês, eu falo francês fluente, eu tive essa grata satisfação de aprender nesse período que eu estive lá. E daí eu voltei e fui correndo procurar um curso de cuidadora de idosos, para mim trabalhar como cuidadora de idosos. Aí eu não fiquei satisfeita com o meu curso de cuidador de idosos, eu fui fazer curso técnico de enfermagem. E aí eu fui terminar a faculdade de pedagogia que eu estava terminando ainda e tinha parado por conta de outras coisas também. Então foi tudo muito assim, eu vou estudar porque eu quero ir para a Europa, eu vou estudar mais porque eu quero ir para a Europa. E aí eu fui me envolvendo aqui, fui me envolvendo com os idosos, fiz um trabalho de cuidadora, montamos uma associação de cuidadores. Daí também conheci uma pessoa, claro, me apaixonei, acabei ficando, no último ano foi 2015. Sabia que tinha algum amorzinho aí, tinha viu? paixão nessa coisa. Em 2015 ele teve uma insuficiência respiratória aguda e eu fiquei 1 ano com ele hospitalizado, ele foi a óbito, né? Eu perdi também daí essa companhia. E aí em 2016 eu fui para a Europa novamente. Nessas alturas Você já tinha o instituto? Já tinha um instituto formalizado? Não? Nada. Eu era só cuidadora e eu estava, assim, buscando recursos, conhecimento, fazendo curso. Eu já tinha feito 2, 3 cursos de cuidadoras em São Paulo, fiz curso de treinamentos para cuidadores, né? Aí, em 2016, eu fui para a Bélgica ficar 3 meses para cuidar do filho dessa idosa que caiu de cima de um telhado e quebrou as 2 pernas. Ela já tinha falecido nessas alturas, né? Sim. Aí fiquei os 3 meses lá com ele, fui muito feliz porque eles lembraram de mim, né? Imagina, depois de todos esses anos, foram 6 anos, a primeira pessoa que veio em mente para cuidar do idoso fui eu, né? Então eu fui, ele se recuperou, voltei para casa em
2016. Aí resolvemos que nós íamos começar a dar treinamentos para cuidadores. Aí começou meu canal no YouTube. Em 2019, eu estava com a Associação de Cuidadores, estava dando treinamento para cuidadores, eu fui para Bélgica e para Portugal e para Espanha. Fiz um tour de 3 meses. Por quê? Porque eu já tinha escrito um projeto de acompanhante de idosos em viagens, mas faltava mais alguns recursos assim para acrescentar nesse projeto para o acompanhante. Sim. E aí eu voltei e chegou a pandemia. E aí foi quando nasceu o Instituto. A pandemia levou a minha sócia, né, que ela tinha uma casa com 17 idosos, os idosos ficaram em confinamento, ela faliu, que era uma amiga minha que tinha um instituto, um centro, né, centro-dia para idosos. Sei. E ali nesse centro-dia, ela era minha sócia do treinamento para cuidadores. Ela é uma assistente social, eu pedagoga, a gente treinava os cuidadores. E aí ela voltou embora para São Paulo e eu disse, eu vou fazer o que agora? Né? A Sônia desenvolveu um método específico? Você criou um método de treinamento para cuidador? Isso, com essas minhas experiências em viagens e com os meus cursos de cuidador, nós criamos um projeto e esse projeto ele ensina, né? Ele tem um método bem específico para você acompanhar pessoas idosas em viagens de curta ou longa duração, passeios a shopping, passeio familiar, para fazer compras, para ficar ali à disposição do idoso que é saudável, né, que ainda domina a sua vida, tem autonomia, tem independência, porém ele pode ter dificuldade de mobilidade, ele pode ter uma deficiência física de curta, ou ele pode ter uma leve deficiência mental, ele pode ter um AVC isquêmico, um AVC que imobilize uma lateral, mas ele ainda domina a sua vida, ele ainda é um ser dominante, autônomo, que ele gosta, ele quer viajar, ele quer passear, ele quer escolher sua própria fruta no mercado, né? E então eu pensei, por que não treinar pessoas que olhem para o idoso apenas como uma pessoa e não como um doente que vai morrer? Porque o Brasil está num processo de envelhecimento saudável. Claro. Qualquer pessoa pode fazer o seu curso? A Sofia Costa, que está assistindo, perguntou aqui. Qualquer pessoa, principalmente as mulheres, né, que estão aí aposentadas, às vezes elas querem complementar a renda, os rapazes que estão aí também disponíveis. Eu vejo muito rapaz que é Uber, né? Agora com a crise, eu sempre digo assim, a crise trouxe 2 pessoas para o mercado de trabalho, o Uber e a cuidadora. Todo mundo quer ser cuidador, todo mundo quer ser Uber, né? Quem vai ser Uber é porque tem um carro. Mas você pode desenvolver uma outra habilidade que é realmente profissionalizar, fazer um plano de carreira, fazendo o curso de cuidador de idosos e fazendo o curso de acompanhante de idosos, porque ser cuidador é um nicho para o mercado e ser acompanhante é outro nicho. Né? Lembra que antigamente eles diziam assim, as idosas contratavam uma pessoa e dizia assim, não era a dama de companhia. Dama de companhia, sim. E nós somos uma dama de companhia sofisticada, uma super nani, né, que vai lá toda organizada, inclusive a super nani é a minha inspiração. Ela é minha inspiração. Que legal. Tem uniforme, eu me visto muito bem. A pessoa idosa, às vezes, ela não quer que você coloque uniforme, então você tem que colocar uma roupa mais clássica, um vestido mais clássico, uma roupa mais elegante para ela te apresentar como amiga. Claro. É bem interessante. Ô, Sônia, quais foram os casos mais pitorescos que você pode contar em relação a cuidar de idosos? Então, eu tenho uma história assim, que eu cuidava de um senhor. Primeiro eu cuidei da esposa dele, né? Só que quando eles me chamaram, ela já estava num estado crítico, então a minha equipe ficou 3 meses só com ela e nós a perdemos, já não tinha mais condições. E ali, 2 anos depois, ele com 92, ele me chamou para cuidar dele.
E esses 2 anos ele me namorava, sabe, em segredo. Ele É, perguntava para mim assim, o que eu achava dele colocar uma cama de casal lá no quarto dele, porque ele é, tinha 2 camas de solteiro, porque a esposa que exigiu na época que, né? sei. Eu disse para ele, não, você tem que colocar assim, além de uma cama de casal, coloca mais um travesseiro e mentalize que você está bem acompanhado e que vai aparecer uma pessoa ideal para você. É. 2 anos depois, ele me chamou e falou assim: Olha, eu batalhei e a pessoa ideal é você. E eu tinha ficado viúva em 2015. Foi assim em 2016, 2017, por ali. E É. o meu marido, quando ele ficou doente, ele conhecia já esse senhor, ele dizia para mim assim: Amor, eu vou morrer. Eu disse: Não vai nada. Sim, eu vou morrer, mas você vai casar com o seu fulano. E ele ria, sabe? Eu pensei que ele estava falando sério, mas ele estava tirando sarro de mim. E É. esse senhor de 92 anos, eu saía com ele para levar no médico, levava ele passear, caminhava ali em Jurerê Internacional e ele dizia assim para mim: Ah, e eles acham que a gente é um casal. Ah, que bonitinho. Fugiu um pouquinho nossa imagem. Ah, eles acham que a gente é um casal, né, Sônia? Eu digo assim: deixa que achem. O problema é deles. Nós estamos felizes. Então, ele assim, olha, depois ele teve um câncer também, né? Ele partiu já com 93 anos, mas eu fiz ele voltar a tocar sax, Que bom. ele voltou a viver, assim, esse período que nós passamos juntos ali, e ele É, sentia, assim, que ele estava acompanhado. importante, E era claro. Ô, bem Sônia, legal isso, sabe? tem um capítulo no seu curso, no seu treinamento, para falar das perdas das pessoas, porque em algum Sim, momento, nos casos mais graves, elas chegam a falecer, não é? sim, nós temos uma psicóloga, né, no curso de cuidador, que ela fala bastante sobre a finitude e ela tem bastante propriedade para isso. Eu falo um pouquinho também, porque eu acompanho bastante a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica aqui no Brasil, que fala muito sobre a finitude, como o dia que vale a pena viver, o livro dela. Sei. Eu Então, conheço. eu acho que a finitude é super importante para o cuidador, porque ele é muito doloroso. Ontem, quando eu falei sobre o cronograma do curso e no caminho do cronograma eu comentei que havia perdido essa semana 2 idosos, uma das minhas alunas começou a chorar porque ela conhecia esses idosos. Ah, E aí os pois. outros alunos que são novos ficaram chocados com É, aquilo, assim, deu aquele impacto, sabe? Mas sei. tem sim, a gente fala sobre isso. O curso demora quanto tempo? Este curso de cuidador que nós temos são 10 semanas só, são 10 semanas bem intensivas, né? Ele é 100% online e as Todo dia? apostilas são toda quarta-feira à noite. É Hum. regime de EAD, a pessoa estuda durante a semana, na quarta noite ela vem para a nossa Um telinha encontro? e a gente faz o encontro ali das 19 às 22 horas, esclarece bem as dúvidas, a gente faz algumas pesquisas de campo, cada um na sua cidade. Nós temos um grupo aqui que orienta eles para as pesquisas de campo, para as visitas domiciliares que eles têm que fazer sozinhos, né? É. E o curso de acompanhante é outra pegada já. Já são 12 aulas gravadas que está na plataforma Hotmart e são Hum. aulas assim, cada aula tem um nicho diferente, dá um despertar diferente. A gente instrui desde a montagem da documentação para se tornar um acompanhante, a passaporte, inclusive a gente fala muito sobre viver no exterior, trabalhar no exterior, que tem um mercado muito bom, e Hum. sobre o turismo médico, que as pessoas não sabem nem que existe, né? O turismo Claro. médico. É Hum. você trabalhar fora do seu domicílio, atendendo uma pessoa que vai fazer um procedimento, seja de Hum. estética, seja um procedimento agendado, né? E Hum. outras coisas, turismo religioso. Então, né, é muito legal. E tem junto também uma aula bônus de um professor de primeiros socorros Que ótimo. A para Sônia, a idosos. Sônia reconhece alguma aptidão especial para as pessoas que buscam o seu curso? Quer dizer, alguém que não sabe nada, mas acha que quer Uhum. isso, ou alguém que tem uma vontade
e manifesta isso e te procura para a formação. Tem que ter bastante empatia com a pessoa idosa, sabe? É muito importante ter empatia, é muito importante a pessoa se... eu sempre pergunto nos cursos, no primeiro dia de aula, assim, o que que você espera disso? O que que você espera da pessoa idosa? Porque o idoso não é aquele bonitinho que aparece na propaganda da fralda, né, da fralda para idosos, não é aquele que aparece na propaganda do banco fazendo financiamento, empréstimos. Idoso, ele faz cocô, ele faz xixi na fralda, ele tem pelo nas orelhas, pelo no nariz. O que que você vai fazer com esse idoso se você tiver que atendê-lo, né? Porque você pode ser uma acompanhante de uma pessoa maravilhosa, super limpinha, que toma banho, escova dente, que se cuida. Mas daqui a pouco ele pode ter ser acometido por uma patologia ou uma comorbidade que já exista nele, e ele desenvolve aquilo, e ele vai para a cama. Né? Ele põe uma sonda, ele põe uma bolsa de colostomia, e daí? Então, é para isso que o cuidador tem que refletir se ele realmente está preparado. Mas a gente pega tanto amor que a gente faz tudo, sabe, Rose? A gente faz tudo, nossa, a gente vive a vida deles. É muito amor envolvido mesmo. Sônia, o que que você aprendeu durante a pandemia aí em Florianópolis? Nossa, minimalismo. Mexeu com você? Empatia, mexeu muito comigo a pandemia, está ainda mexendo muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa que ajudava, sempre fui assim solícita, sabe? Sempre fui assim, essa pessoa que eu sou, mas agora eu estou assim muito mais preocupada com o que se passa ao meu redor, sabe? Eu estou muito mais assim atenta. E sabe, você faz essa sua conversadoria e eu faço uma escutatória. Eu tenho muita gente que me busca, que me procura. Domingo eu tive um menino que perdeu 6 idosos esse mês na casa de repouso que ele trabalha. Ah, que triste. Então você tem que estar pronto assim para você atender essas pessoas, porque a gente está caminhando para um abismo na saúde mental. Nós profissionais da saúde temos que ter muita espiritualidade, muita calma, muito amor para doar para os nossos colegas, nos preparar para isso. Muito bem. Acabou os nossos 21 minutos. Ai, que delícia! O Instituto Sônia da Silva agradece, e eu também, amei. Eu que agradeço. É tão bom a gente ouvir coisas importantes com essa leveza, com esse sorriso, com esta serenidade que você passou para a gente. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Eu que te agradeço, gratidão eterna. Obrigado mesmo, Rosa. Obrigada. Live Lovers, queridos, muito obrigada pela companhia. Lembro que o nosso vídeo fica gravado aqui no Facebook e também no nosso canal Conversadoria, lá no YouTube. Vai lá, se cadastra para você ficar sabendo quando tem vídeo novo e para a gente crescer em audiência, porque esses assuntos são muito importantes e são uma inspiração quando a gente encontra pessoas tão gentis, generosas e tranquilas como a Sônia. Um beijo para vocês. Toda quinta-feira a gente está aqui na Conversadoria. Tchau.